Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 36ª aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Espero que você esteja gostando, esteja se sentindo muito bem em estar aí aprendendo a Palavra de Deus online. E nós já nos habituamos até, né? Eu já me acostumei a fazer essas aulas online. A gente cria um hábito, né? E esse hábito começa a fazer parte da vida da gente. Sentimos falta até quando não podemos gravá-la no dia em que eu costumo fazer isso. Então, que você esteja gostando, você esteja participando, então curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, né? Faça parte, você faz parte da família de Deus. Tem gente que não assiste a aula, não assiste aos nossos cultos, nada disso. Aí o que acontece? Qualquer vento leva. Você precisa aprender a palavra de Deus. E dentro da escola bíblica, como nós estamos fazendo, estudando basicamente cada versículo, então você tem esta oportunidade. A aula passada, o evangelista João estava falando ainda sobre Jesus, apresentando Jesus, falando sobre batismo, o batismo de João Batista, o batismo de Jesus. E agora nós vamos começar a falar sobre os milagres e vamos falar sobre a mulher samaritana. Jesus provoca ali um encontro com esta mulher e traz grandes lições para nós. Então, abra sua Bíblia aí para nos acompanhar no Evangelho de João, capítulo 4. Já vamos para o 4º capítulo do Evangelho de João. Versículo 1 ao 3, a palavra de Deus diz: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Provavelmente, quando Jesus ficou sabendo que os fariseus estavam sabendo desta questão do batismo, que nós falamos na aula passada, Jesus sabia que eles usariam isso para colocar mais lenha na fogueira. Não se esquece que eles perseguiam Jesus e trazer mais problemas. Então Jesus prefere, por amor a João Batista, voltar para a Galileia. Versículos 4 e 5 diz que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Então, lá no Evangelho, lá no livro de Gênesis 33, 19, 48 ou 22, Jacó peregrinou por ali, né? Então, você pode ver isso. Versos 6 e 7 diz que estava ali a fonte de Jacó, e cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus passou por aquela região que tinha um poço, e João coloca aqui a humanidade de Jesus. Jesus estava cansado, e era por volta do meio-dia. E geralmente uma mulher, ela não vinha sozinha tirar água. Então, cada detalhe dessas passagens que Jesus nos conta, que os evangelhos vêm nos contando, nós temos um detalhe, nós temos um propósito que você precisa entender e aprender. Então, tirar água ali, uma mulher sozinha, ela não iria por conta do perigo, né? Era uma região afastada da cidade. E as mulheres vinham em grupo. Ou essa mulher era rejeitada ou atribulada, que preferia ficar sozinha. Mas Jesus, sem um utensílio para tirar água, pede para ela que lhe dê água. Então, até aqui, nada de anormal para nós. Para muitas pessoas,
esta atitude era normal. Mas a mulher foi tirar água do poço e Jesus pede água para ela, porque não tinha nada em mãos para que ele pudesse tirar água para ele. No verso 8 e 9, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus estava sozinho, os judeus não se davam com os samaritanos. Lá no livro de Reis, tinha o reino norte, o reino sul, né, Judá e Israel. No reino norte é levado como escravo, principalmente a cidade de Samaria, pelos assírios, que trazem a população e colocam, e aí Samaria, para enfraquecer Israel. Então Israel convive com assírios, fazendo culto misto, né? Lá em 2 Reis 17, Judá continua a história com os judeus, né? Judá continua ali, o povo judeu são mais conhecidos como samaritanos e começam a fazer uma espécie de culto paralelo. Havia um culto em Jerusalém e outro em Samaria. Os judeus consideravam samaritanos não cristãos, não religiosos, consideravam a eles impuros. Por isso que a mulher vê a atitude de Jesus com surpresa. O judeu via o samaritano, a mulher vista como inferior. Os rabinos, os mestres, não ensinavam mulheres, pois era vista como inútil. E os samaritanos, os judeus, não usavam nem objetos de um samaritano. Evitavam até passar pelo seu território, porque senão ficariam impuros. Então Jesus quebra este preconceito daquela época. Então, nos versículos 10 e 11, diz: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e que o que é que te pede, dá-me de beber, tu lhes pedirias a ele, te daria a água viva. E respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que eu tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Então ela questiona da rixa entre judeus e samaritanos, mas Jesus não quer falar sobre isso. Muda então o foco desta conversa. Água viva, físico, né? Água corrente, fresca. E água viva espiritual é a bênção de Deus, né? No verso 12 e 13, a palavra de Deus diz: és tu, porventura, maior que João, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E afirmou-lhe Jesus: quem bebe desta água tornará a ter sede. Então ela não entendeu e questiona Jesus. E ela diz: olha, você não tem como oferecer água melhor que esta, né? Nem ferramentas o Senhor tem para poder tirá-lo. Então Jesus demonstra que não é a água de beber física que ele está falando. O verso 14 e 15, a palavra de Deus diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então, a origem divina, abundância e duração, né? Sem fim. Ele explica para a mulher. Então, ela continua não entendendo ainda a fala de Jesus. Mas Jesus mantém a paciência e muda de assunto novamente. Então, no verso 16 e 17, disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido.
Isso disseste com verdade. Jesus fala num ponto sensível desta mulher. Mostra que tem conhecimento da vida dela, então tem uma onisciência, né, o conhecimento além do conhecimento humano. Então, ela, na verdade, ela estava ali frustrada, né? Verso 19 e 20, o Senhor disse-lhe à mulher, Senhor, disse-lhe à mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A mulher começa a ver algo diferente em Jesus. Então ela coloca mais uma controvérsia. O monte que ela diz é o Monte Gerizim, né? Vós, quando ela trata Jesus assim, ela está falando dos judeus. Os samaritanos diziam que o lugar onde Deus pediu para adorar era Samaria. E os judeus era onde tem o templo. Então, cada um adorava no seu templo. Os samaritanos acreditavam que após Moisés não existiriam outros profetas. Não acreditavam em nenhuma literatura judaica, profetas como Jeremias, Isaías. Para eles, a Bíblia fechava em Deuteronômio. E eles esperavam uma pessoa que daria continuidade ao ministério de Moisés. Os judeus não, que Moisés falava sim, que viria um profeta semelhante a ele. Além das questões históricas, tem também as teológicas, entre judeus e samaritanos. Verso 21 e 22, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, Jesus não responde qual é o lugar de adoração, mas ele diz que existe a partir de agora. O local de adoração não é mais importante, não é onde, mas é como o adoramos. Então, Jesus mostra que existiam muitos equívocos nos samaritanos. Nós adoramos o que vem da tribo de Judá. Temos Jesus explicando que é importante como adorar e a salvação não vem de Samaria, mas da tribo de Judá. Verso 23 e 24, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração da forma correta. Jesus fala que a forma como as pessoas adoravam a Deus, baseada em rituais exteriores, não adiantava adorar Deus no monte, seja em Samaria ou em Jerusalém. Só como ritual e o coração distante de Deus, adoração vazia. Os adoradores devem se preocupar com o que se tem no coração, um coração obediente, digno de adorar a Deus. Verso 25 e 26, a mulher diz, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. De certa forma, eles esperavam este profeta semelhante a Moisés. Ela tem o conhecimento de que esta pessoa virá e dirá o que fazer. Jesus estava ali se auto-revelando para as multidões. E não saberiam, então, lidar com esta informação. Ele diz, eu sou o Messias. Jesus liga na cabeça desta mulher o que ele estava falando, da água viva, da adoração. Aquilo que falou sobre os maridos dela, agora tudo começa a fazer sentido. No verso 27 e 28, neste ponto chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela?
Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Eles não perguntavam nada, porque sabiam que quando Jesus fazia alguma coisa, ele tinha um propósito. Então, nada por acaso, tudo tinha um objetivo. A mulher que não estava entendendo nada, tudo se ligou nesse momento. Ela esquece o que foi fazer, ela foi buscar água. E a única coisa que ela pensa é proclamar o que ela viu, o que aconteceu, com quem ela encontrou. Então, nós precisamos gastar tempo com pessoas para falar de Jesus. Às vezes, não acreditam na primeira fase. Jesus teve paciência, sendo sensível. Jesus não julgou neste momento, mas Jesus percebeu que ela precisava de Deus, ela precisava de uma explicação. Então tenha paciência, fale de Jesus, fale com as pessoas, né? Não desista das pessoas porque elas não querem te ouvir. Uma hora a ficha cai. 29 e 30, vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto feito. Porventura, não é este Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Essa mulher vai provocar uma revolução naquele lugar. Ela fala desse homem e as pessoas questionam e querem ver com os próprios olhos. Então, ela prega para a cidade. Jesus faz ali uma missionária. Ali, ela prega sobre Jesus e os homens ficam impressionados e vão conhecer Jesus. Sabe o que acontece hoje? O seu testemunho, você não consegue fazer com que as pessoas acreditem em Jesus. Porque quem crê em Jesus tem uma vida transformada. Então, se a sua vida não está transformada, você não vai conseguir falar e as pessoas acreditarem em Jesus. Você não vai conseguir, desta maneira, fazer com que haja salvação, com que essas pessoas com quem você tem falado de Jesus venham para ouvir e ter a sua vida transformada por Jesus. Então, veja sua vida antes de falar com alguém. As pessoas precisam olhar para nós e falar verdadeiramente, Jesus transformou a vida desta pessoa, então eu posso dar crédito a ela. Hoje as pessoas têm que ver para crer. Então, pense nisso. Hoje, um domingo, você está aí com a sua família. Qual o testemunho que você tem dado? O que mudou na sua vida para que as pessoas possam querer também este Jesus? Se não mudou nada, a sua vida continua a mesma. Você continua no mesmo pecado. Você continua grosso. Você continua mentindo. Você continua brigando com todo mundo. Então a sua vida não foi transformada. Então as pessoas não vão acreditar em você. Então comece a pedir para o Espírito Santo te ajudar nessa transformação. E aceite a Jesus verdadeiramente. Queira Jesus na sua vida verdadeiramente. Aquela mulher nos dá sinal de que ela deixou tudo o seu passado para trás. E ela se jogou numa nova vida. Ela se jogou numa vida em que Jesus era prioridade, porque ele era o Messias, aquele que foi falado lá no Antigo Testamento e que agora veio para salvar. Então acredite nisso. Então agora, Jesus aproveita para dar mais ensinos. Então, verso 31 e 32, nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então, entre esse acontecimento, eles pediam para Jesus comer. Nós vimos ali a humanidade de Jesus dizendo àquela mulher, dá-me de beber porque eu estou com sede. Jesus ali estava cansado, né? Ele andou, caminhou por muito tempo de um lugar para o outro.
Então ele senta para descansar, o seu corpo físico está cansado. Ele está com sede, ele pede água para aquela mulher. E os discípulos olham para ele e veem: Senhor, o Senhor está há muito tempo sem comer, nós fomos buscar alimento, está aqui para o Senhor comer. Jesus está focado o que foi fazer em Samaria. E ele diz ainda: não é hora para comer, quer terminar a sua missão. Então ele fala de uma forma figurada sobre a comida. No verso 34 e 35, diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então os discípulos não entendem o que Jesus dizia. Ele falava da sua prioridade, que era a missão de Deus, que até as necessidades pessoais dele não eram importantes agora. Então no verso 35, 36, e diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E Dessarte se alegram tanto com o semeador como com o ceifeiro. Jesus ensina: vocês não sabem que existe um tempo entre a semeadura e a colheita? Jesus está falando daqueles homens que a mulher foi falar de Jesus. Eles semeiam os campos. Jesus vê aqueles homens como um campo. A mulher foi semeada, que semeou no coração daqueles homens, onde teria agora uma grande colheita. Jesus chama os discípulos para abrirem os seus olhos espirituais. Vamos receber a recompensa, homens convertidos, e se alegra. Aqui Jesus mostra que tanto a semeadura como a colheita não é trabalho de uma pessoa só. Jesus semeou aquela mulher e os discípulos iriam colher. Verso 37 e 38 diz: pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador, o outro o ceifeiro. E eu vos enviarei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então Jesus está falando do caso da mulher como os homens que ela pregou. Vocês vão colher o que não semearam. Um trabalho em grupo, cada um faz a sua parte. Por isso existe uma igreja. Por isso nós trabalhamos na igreja. Existem os grupos missionários, existe ali uma liderança que trabalha a igreja em si. Então, aquela região vai ter muitos convertidos e os apóstolos vão colher muitas bênçãos desses trabalhos que Jesus e essa mulher fizeram. Então, no verso 39 e 40, a palavra de Deus diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara. E ele me disse tudo, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecessem com eles, e ele ficou ali mais 2 dias. Então, os samaritanos tinham raiva dos judeus. Não iriam pedir para um judeu permanecer no meio deles, mas já que os judeus desprezavam. No caso de Jesus, nós vemos que eles pediram para que ele permanecesse ali por 2 dias. Imagina a obra que Jesus fez no meio daquele povo. Como foi poderoso o trabalho daquela mulher. Só ela, sozinha. Tinha um testemunho de um passado que não era bem visto por todos, como se fosse uma prostituta, né? Tinha ali vários maridos e aquele também não era dela, mas agora ela decidiu mudar de vida. Mude sua atitude. 41 e 42, muitos outros creram nele por causa da sua palavra,
e dizia uma mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador no mundo. Então, o missionário é aquele que leva as pessoas a crerem pela palavra que ele prega. Mas as pessoas depois precisam ter o testemunho pessoal. Salvação é pessoal, é individual. Elas conseguem ter este testemunho por tudo que ouviram e viram. O Salvador do mundo é a conclusão dos que creem. Amém? Nós vamos parar por aqui. A semana que vem nós vamos falar, Jesus volta para a Galileia, né? Vai fazer ali a cura de um oficial do rei, ao filho de um oficial do rei. Então, que você tenha aí um excelente domingo na presença de Jesus, continua guardadinho, tenha todos os cuidados, nós temos ali na igreja, você é o nosso convidado para estar à noite no culto da família, 15 para 7 da noite. Não deixe de estar em comunhão com os santos. Estamos ali na igreja para levar a palavra de Deus para você, para a sua família, para que haja mudança de vida, para que o seu testemunho, a sua família, os seus amigos, o local onde você trabalha, possam ver esta grande mudança. Amém? Fica com Deus e um beijo grande no seu coração.